Chegamos então à última parte dessa aula. No primeiro momento eu falei mais sobre o fechamento mensal, numa ótica quantitativa. Agora eu quero voltar mais para uma parte qualitativa dessa análise. A gente está no final então desse módulo de execução do orçamento. No módulo 2 nós falamos de como você monta o seu orçamento, a parte do planejamento. Aqui a gente está na fase da execução. Então o ideal é que ao final do mês, ou mais tardar um dia depois que o mês se findar, você precisa fazer uma análise, seja quantitativa ou qualitativa do seu orçamento, para verificar se você conseguiu trilhar aquele caminho que você planejou lá atrás, lá no módulo 2, quando a gente falou sobre o orçamento. Então agora é o momento de você olhar para os relatórios, olhar para a sua meta de economia, meta de orçamento, e você verificar se realmente você conseguiu se aproximar daquilo que você planejou, ou se você se distanciou muito disso, se de repente é o momento de você tomar algumas atitudes, melhorar um pouco ali os seus gastos, melhorar o próximo orçamento, verificar como se comportaram as minhas metas de orçamento. Será que eu saí muito ali daquela trilha que eu planejei? Então, se eu saí muito, por que eu saí? E será que não tem como a gente estar corrigindo certas distorções para que no próximo mês a gente consiga caminhar um pouco mais próximo daquilo que a gente planejou, com o objetivo, com o propósito aí de estar cumprindo com seus sonhos, realizando seus objetivos. Então a ideia toda do orçamento aí é você gastar bem o seu dinheiro para focar nas coisas que você tanto almeja na sua vida. Esse é o objetivo final aqui dessa aula. Espero que você goste e vamos diretamente para o site, onde eu quero mostrar na prática como é que vai funcionar isso. Para iniciar então aqui essa análise qualitativa do mês, eu quero começar sugerindo aqui metas de economia. No caso, você vai acessar aqui pelo menu principal, onde você vem aqui em metas. E aqui embaixo, a meta de economia, eu ativei o atalho e ele foi aqui para cima. Eu não dei aula ainda nesse curso sobre metas de economia, pretendo trazer isso em outro momento, mas a ideia dessa tela aqui é você poder estar criando metas de economia, por exemplo, para uma reserva de segurança e emergência, que é o exemplo que eu trago aqui, uma reserva do orçamento, que é aquele dinheiro que você guarda para ajudar caso o seu orçamento estoure um pouco. E se o orçamento estourar muito, você vai ter que partir para uma reserva de segurança e emergência, que é a do exemplo de hoje. E tem várias outras reservas. Uma reserva, por exemplo, para você comprar coisas que estragam na sua casa, que eu chamo de coisas para o lar. Reserva para uma viagem. Uma reserva maior, para um longo prazo. Você consegue estar montando vários objetivos aqui de economia aqui dentro do MD. No caso, eu trouxe aqui esse exemplo, onde o objetivo é de R$10.000, que é até dezembro de 2022. A pessoa aqui já está com 57% acumulado, faltando um pouquinho para atingir os 10 mil. E o que você vai analisar aqui no final do mês? É importante você observar aqui no extrato, essa meta, apesar de ser para dezembro de 2022, a gente observa que quando chegar aqui em outubro, já vai ter os R$10.000. Porém, o que eu percebo? Que é possível você estar aumentando essas aplicações para você trazer esse prazo para bem antes, para talvez junho, trazer para fevereiro, quem sabe no final aqui de 2021 fosse possível. E como é que se faz isso? Você olhando o seu orçamento, você olhando os seus gastos mensais, verificando de onde você poderia estar melhorando para que você conseguisse aplicar mais para antecipar isso, para tentar realizar esse objetivo mais cedo. Então, faz sempre essa análise crítica no sentido de ver se você poderia aumentar aqui, então, as suas aplicações para você realizar os seus sonhos o mais rápido possível. Seja da reserva de segurança, seja você montar as outras reservas, até mesmo para uma viagem, tá certo? Então, essa é a primeira ideia que eu trago para o fechamento do mês, onde você vai estar analisando reserva de economia para ver se você realmente está reservando aquilo que você gostaria de reservar para alcançar os seus sonhos e objetivos. Uma segunda análise que eu vou trazer aqui, eu quero abrir várias telas para poder mostrar isso mais prático para vocês. Eu vou começar abrindo aqui totais por categoria e eu vou duplicar aqui algumas telas, porque fica até mais fácil você fazer análise dessa maneira. A próxima tela eu vou abrir aqui um relatório por centro. Tá? A próxima tela eu vou abrir um relatório também, só que nesse caso vai ser uma evolução por categoria. Tá? Então eu vou começar por aqui. Olha só, pessoal, eu vou tirar os filtros que estão aqui, no caso eu estou aqui no relatório por categoria, e eu quero continuar essa análise qualitativa do mês
buscando responder a seguinte pergunta: eu estou realmente gastando menos do que eu ganho? Então, a priori, eu não vou colocar nenhum filtro aqui, eu vou só passar o olho aqui nas minhas receitas, eu estou ainda dentro de categoria, e eu vou olhar aqui quanto que foi ganho aqui no mês de setembro, né? Voltando aqui ao mês de setembro. Quanto que foi ganho aqui de remuneração e quanto que foi gasto aqui nas categorias. Então, a gente já observa aqui de cara que houve um gasto de 5.780,39 frente aí a uma receita de 7.000 de remuneração, investimentos mais 216, totalizando 7.216,23. Ou seja, por aqui a gente já fez uma pequena análise que é, poxa, estou gastando menos do que está sendo ganho, né? Então, isso já é algo muito positivo. Aqui pelo centro, eu gosto de fazer essa análise também, porque além de estar observando que eu estou gastando menos do que eu ganho, eu consigo ter uma ideia melhor. Porque lembra que eu falei em outra aula que o centro, para mim, é uma forma de eu consolidar todo aquele monte de categorias e subcategorias que a gente criou, né? Então, ao invés de ficar olhando tudo aberto aqui as categorias, eu consolido isso em alguns nomes que eu consigo entender um pouco mais. Que é essa questão da despesa variável mensal, despesa fixa mensal, aí vem a despesa eventual, teve custo de investimentos, aqui que é da aula do Cadu, que veio de lá, mas está aqui mostrando para a gente. O que eu percebo com isso, pessoal? Que aqui em despesa variável mensal, a gente está com um gasto de 3.249, né? Olhando aqui para esse amarelo, está bem clarinho, mas passando o mouse a gente consegue ver, 56,2% se trata de despesas variáveis mensais. E o interessante dessas despesas aqui, pessoal, é que elas dependem muito do consumo. Se você consome mais, elas aumentam. Se você consome menos, elas diminuem. Então, se você está querendo fazer uma economia, se você quer aportar um pouco mais naquela meta de economia que a gente acabou de falar, então é aqui que você vai olhar, que você vai analisar para ver onde é que dá para você fazer alguns cortes. Então, aqui a gente abre tudo que foi registrado nessa despesa variável mensal, claro, traz todas as categorias aqui que tem relação com essa variação aí pelo consumo, né? Já a despesa fixa mensal, a gente sabe que ela é menos flexível, né? Para você fazer aqui um ajuste é mais complicado, porque não depende do seu consumo. Então, eu vejo assim que a despesa fixa mensal não é ideal que ela esteja tão alta, né, a ponto aí de você estar engessando o seu orçamento, né? Então, você vai começar a fazer essas análises para fins de você manter isso dentro de um equilíbrio estabelecido por você, de forma que você não tenha tantas despesas fixas a ponto de você não conseguir, de repente, no momento que precise fazer uma economia, né, você reduzir o consumo de algo e trazer a sua despesa para baixo para aquilo se encaixar no seu orçamento. Isso aqui é uma realidade que muitos brasileiros não conseguem, né, pessoal, que gastar menos do que se ganha, né, e acaba desequilibrando todo o orçamento e acaba dependendo, né, de crédito de terceiros para poder bancar aí as suas despesas de consumo. E uma outra análise que dá para fazer aqui é pelo relatório de evolução por categoria, que é o terceiro que eu deixei aberto aqui. Bom, eu já deixei filtrado aqui em setembro de 2021, estou analisando apenas um mês, né? Mas é claro, pode analisar até 13 meses. Você clica aqui em carregar, ele já vai abrir. Eu deixei fechado aqui, tá? Mas você pode estar abrindo todas as categorias ou até mesmo as subcategorias, né? Você consegue fazer toda essa abertura e analisar item a item onde é que você gastou mais. Então essa é uma análise bem interessante. E por aqui eu já vejo que 80% de tudo que foi ganho aqui nesse orçamento foi comprometido com as despesas em geral. Então eu vejo isso aqui como algo positivo, porque no meu orçamento aqui de casa eu já falei para vocês que eu trabalho 10, 20, 70, ou seja, 10% é dízimo, 20% é para poder estar fazendo reservas em geral e 70% é para a questão de gastos mesmo do dia a dia, de consumo, é para manter as despesas da casa, né? Então, somando o dízimo com 70% dá 80%. Então, o ideal aqui é que 80% no máximo seja para as despesas. E esses outros itens aqui de baixo, em torno de 20%, é para a reserva. Talvez aqui houve uma amortização aqui de um financiamento, porque a gente sabe que despesa de juros ele entra aqui em cima, né? Então, tem várias coisas que podem acontecer aqui que eu vou estar falando no decorrer dessa aula, como que a gente pode enxergar para onde que esse dinheiro foi, né? Esses R$ 1.435,84 que não foram utilizados nas despesas do mês. E é claro, quando você abre aqui as despesas por categoria, a gente consegue ver qual é a categoria que teve mais comprometimento. Vindo aqui em configuração, a gente pode colocar assim, ordenar itens por comprometimento da renda. Então ele vai fazer uma nova ordenação, trazendo para cima
aqueles que mais comprometeram. Então olha que análise fantástica que você vai tendo aqui, ó. Então 20% foi com suprimentos domésticos, aí o próximo item que você mais gastou foi de moradia, seguido de transporte, aí vem generosidade e assim vai até o item que você teve menor gasto aqui embaixo. Então essas três análises aqui já foram assim fundamentais, porque já te trouxe uma luz de que você está gastando menos do que ganha, muito provavelmente você está direcionando uma parte aqui até legal, né, em torno de 20% para você fazer aí as suas reservas ou outras coisas. De repente tem algum financiamento aqui e tem alguma amortização ou está sobrando dinheiro realmente nesse orçamento aqui. E por último, ainda dando essa olhada geral, eu quero ver mais um relatório, né? Só voltando aqui para você não se perder. A gente olhou o relatório por categoria, relatório por centro, a gente deu uma olhadinha no relatório de evolução por categoria. E um quarto relatório que eu quero trazer para dar o fechamento aqui nessa olhada geral, né, sem utilizar filtros ainda, não utilizei nenhum filtro ainda, só estou querendo trazer algumas respostas aqui para vocês, para ajudar vocês a analisarem melhor o orçamento aí. Tá? Então o último relatório que eu quero olhar é esse daqui, ó, evolução das metas por categorias. A gente sabe que existem vários relatórios aqui. Por exemplo, se eu der um Ctrl F aqui e pesquisar categoria, a gente vê que tem 4 tipos de relatório por categoria, sendo esse daqui em pizza, esse aqui é como se eu estivesse pegando a pizza e abrindo, vendo o que tem por dentro. Esse daqui é uma evolução onde eu consigo ver, deixa eu até abrir aqui, ó, esse daqui, ó, eu consigo ver vários meses, eu consigo comparar essa evolução no decorrer do tempo, né? Muito interessante. E esse último aqui, ele tem a ver com a meta que foi criada lá no orçamento. Então, você criou suas metas de orçamento, agora aqui é a evolução das metas de orçamento. É como se você estivesse olhando esse daqui, só que de uma maneira que você consegue ver o que você planejou lá no orçamento, o que você realmente realizou e o que tem a realizar também. Então, nessa olhada aqui, deixa eu fechar aqui as despesas, vou fechar tudo. E vou deixar o mês de setembro aqui também, apenas um mês vou mandar carregar e está na visão de competência aí que eu quero mesmo. Tá? Considerar apenas lançamento confirmado e conciliado? Não, vou considerar tudo. Bom, mandei carregar aqui e o valor que está aqui, ó, 5.789 é o nosso valor que a gente estava olhando lá em setembro, né? 5.789 também, né? E está batendo com todos que a gente está fazendo essa análise. Bom, e o que eu gosto de olhar aqui nesse relatório? Aqui você consegue ver o que você planejou, o que você realmente realizou e o que tem a realizar ainda. No caso aqui, foi realizado R$ 7.216,23. Desse valor, houve um gasto de 5.789, que a gente já conversou. Né? Então, esse valor menos esse valor que foi para investimentos. Né? Eu vou já mostrar como que ativo isso daqui para você enxergar aqui. Ele está dizendo que houve uma sobra aí, né, ainda de R$ 1.078,70, está aqui como resultado. E esse resultado aqui pode ter sido uma sobra, ou ele pode ter sido aí uma amortização de algum financiamento. Então tem outros valores que a gente dá algum direcionamento que não foi para o investimento, né? Então isso vai estar sobrando aqui. Infelizmente o MD ainda não traz isso, mas já ouvi conversas de que eles estão evoluindo isso para trazer tudo bonitinho aqui para nós no relatório, onde você consiga ver o que entrou de receita, o que saiu de despesa, o que saiu de investimento, o que você de repente amortizou alguma dívida de um financiamento e lá no final você consegue enxergar aquilo que realmente sobrou ali no orçamento. Bom, e para esse valor aparecer aqui, pessoal, você tem que ir lá na meta de orçamento, aqui em investimentos, você precisa definir aqui um valor, né? Eu não dei aula sobre isso ainda, até porque eles vão mudar todo esse relatório aqui, porque eles perceberam que ele não estava trazendo aquilo que realmente as pessoas estão precisando. Mas, hoje em dia, para você utilizar isso aqui, você precisa vir aqui em editar meta e colocar aqui. Ó, no caso, eu coloquei o valor da reserva de segurança. Né? E eu ativei essa conta dando bank, que é uma conta corrente. Porém, isso daqui só vai aparecer para você como realizado se você for lá nas contas e você pegar aquela conta lá do Nubank. Então, se você colocar isso aqui como qualquer outra conta que não seja carteira de ativo, quer ver? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou editar e vou colocar como uma conta corrente e vou salvar. Né? Quando eu for lá na meta de orçamento e investimento, eu for lá no mês de setembro, você vai observar que vai desaparecer. Né? Olha só que o realizado estava 357,14
e o a realizar estava zerado, né? E se eu for lá no meu relatório que eu tinha aberto, que é evolução das metas por categorias, né? A gente vai perceber o quê? Que o realizado está zerado, ou seja, eu só consigo enxergar se eu pegar aqui em contas e mudar para a carteira de ativos. Basta você vir aqui, ó, ele veio aqui para a conta corrente, eu vou mudar, né, e vou deixar como carteira de ativos, de investimentos, né, no caso, e vou salvar. E aí sim, ele vai ativar agora lá, vamos lá, vou clicar aqui em investimentos, e aí vou lá no mês de setembro também, e vou ver que agora sim, ele está pegando aqui, o realizado está zerado, e aí ele vai mostrar lá naquele relatório de evolução das metas por categoria, de novo aqui embaixo. Então, infelizmente, essa é a forma que o sistema traz hoje para você poder enxergar esse comprometimento, né, da receita com os investimentos. Infelizmente, não tem outra maneira de se fazer isso aqui, mas o pessoal do MD já falou com a gente no CheckVoz, já falou também em outros meios, que eles estão já trabalhando para atualizar essa parte do sistema. Então, a gente tem que ter paciência para que haja essa melhoria. Enquanto isso não acontece, você pode fazer dessa maneira, ou você pode também ir lançamento de caixa aqui, você pode filtrar aqui tipo, né, você vai colocar aqui transferências no caso, porque receita e despesa a gente já consegue enxergar, mas transferências não, né? Então são justamente as transferências que ainda causam certo desconforto, porque você vê ali que sobrou um dinheiro, mas você não sabe para onde foi. Então aqui, através desse filtro de tipo transferência, você consegue criar uma tag, por exemplo, aqui e falar que isso daqui é um investimento de curto prazo. Eu faço isso no meu orçamento pessoal. E aí, quando eu faço isso, eu consigo filtrar mais uma vez aqui, trazendo tudo o que foi investimento de curto, médio e longo prazo, ou o que foi de amortização, de repente um financiamento, e eu consigo filtrar isso e enxergar realmente aquela sobra que a gente tinha visto aqui, ó, né, que você recebeu esse tanto, mas você gastou só isso, e o resto foi para onde? Bom, então com isso a gente já conseguiu enxergar aqui boa parte desse comprometimento aqui mensal. Agora eu quero afinar um pouco mais. E com os filtros que a gente já criou nas aulas anteriores, eu vou filtrar aqui, ó, análise mensal. Também lá dentro de centro, eu vou filtrar também aqui, né, que é a análise mensal. E agora eu vou fazer uma análise mais apurada. O que eu vou fazer? A gente analisou, né, global, tudo que foi gasto. Agora eu quero analisar somente aquilo que se refere aos meus gastos normais do dia a dia. E assim, aqui no mês de setembro, eu vou conseguir enxergar que de 7 mil, que realmente é um dinheiro dedicado para os meus gastos mensais, a gente gastou 5.503,62. Vamos olhar dentro do centro para a gente enxergar melhor isso. E aqui dentro do centro a gente percebe que são as receitas fixas que estão bancando as nossas despesas variáveis e fixas mensais, né? O mesmo valor que tem lá nas categorias estão aqui. Então a gente começa a fazer uma análise mais apurada aqui do mês. E agora eu vou novamente olhar aquela evolução por categoria, né? São os 4 gráficos que a gente está olhando aqui nessa aula. E eu criei também o filtro aqui, análise mensal. Assim eu consigo ver o mesmo valor, 5.503,62, 5.503,62, né? Então, quando eu olhar para isso aqui agora, lembra que quando a gente tirou o filtro aqui, ó, a gente viu que era 80% de comprometimento, não foi? Né? Então, quando a gente coloca então o filtro mensal aqui, ó, análise mensal, onde a gente tirou, vou te mostrar o que a gente tirou. Ó. A gente tirou despesa eventual, despesa periódica, receita eventual, receita periódica, receita variável mensal e viagem. Por que a gente tirou? Por causa desse INV aqui de inverso, ou seja, eu quero tudo menos o que eu disse aqui. Né? A gente já falou isso em aulas anteriores sobre filtro, então você volta lá para você aprender. Então, pessoal, quando eu filtrei aqui a análise do mês, ele tirou tudo isso, eu não quero isso, e olha o INV aqui de novo, eu não quero isso. Então, quando você vê o INV aqui, você está falando, eu não quero o que está na frente dele. Então, eu não quero o que está na frente dele, aqui não tem. Né? Então, se aqui não tem é porque eu quero o que está aqui. E lembrando, pessoal, que me fizeram uma pergunta hoje bem assim, Joyce, tem que filtrar as contas também? Não, pessoal. Essas contas aqui, ó, eu filtrei porque eu e o Cadu, a gente dá aula no mesmo sistema, né? Com a mesma conta, mesmo e-mail e tudo. Então, eu preciso filtrar o que eu utilizo para dar aula para vocês. E o Cadu também faz isso lá na parte da aula dele, né?
Então, pessoal, quando eu faço isso, olha que maravilha. Não foram 80%, foram 78 e 62, né? Já caiu um pouquinho. Então, realmente está bem abaixo da minha meta de 80, né? Então, isso é muito legal e teve uma sobra aqui bacana, né? Eu poderia ver isso também lá dentro daquele último gráfico que a gente olhou, que é a evolução das metas por categoria. E da mesma maneira, eu criei o filtro análise mensal aqui também, onde eu vou enxergar aquele mesmo valor, 5.503,62, que é o valor que está ali, né? E assim eu consigo ter uma visão também geral, comparando o que foi meta, o que foi realizado, o que sobrou, né? E eu consigo enxergar que está bem saudável esse orçamento aqui, porque está abaixo das metas que foram estipuladas. Bom, então feita essa primeira análise aí, onde a gente viu, né, de uma forma geral tudo que foi gasto, depois a gente olhou apenas para os gastos que realmente faz parte ali do mês, eu posso fazer outras análises também. Eu posso ir lá naquele mesmo relatório de categoria que a gente estava e agora eu vou filtrar, porque eu quero saber quais foram as receitas e despesas extraordinárias, aquelas coisas que eu gastei ou que eu recebi que estão fora do normal, né? Então, esse filtro a gente também ensinou vocês a criarem nas aulas anteriores desse modo. Volta lá para você aprender, tá? Eu vou clicar aqui, mas a gente já ensinou isso. Tá? Então, são esses filtros aqui de baixo, né? Eu sempre peço que vocês ignorem esse filtro aqui de cima, porque também é para eu dar aula para vocês no financeiro, tá? Então, só olhe para esses aqui. Então, eu pedi para ele filtrar, não tem um INV aqui, tá vendo? Não tem um INV. Então, quando não tem um INV de inverso, é porque eu quero exatamente o que está aqui. Então, eu quero despesa eventual, eu quero periódica, eu quero receita eventual, receita periódica, receita variável mensal e viagem. E ele me trouxe isso daqui, que é coisas para o lar, né? Vou clicar, cliquei e ele falou que é jogo de panela, foi um ferro de passar, foi um material de construção que eu comprei, na verdade foi uma ferramenta, né, que é um martelo, que está bem aqui, e deu R$49. Uma análise que dá para fazer aqui é qual é o impacto desses R$274 frente a esses R$7.000 que foram recebidos aqui no mês de setembro. Então eu vou dividir aqui R$274 por R$7.000 e a gente tem que 3%, né, basta multiplicar isso aqui por 100. Então foram 3, quase 4% aqui de tudo que foi gasto foram com coisas assim que você talvez não estava esperando ou era alguma coisa periódica, né, que você realmente estava esperando ali que ocorresse. Então esse valor de 4% eu acredito que é muito baixo, mas é importante você analisar o seguinte, esses 4%, ele é de quê? É uma despesa eventual ou é periódica? Porque se for uma despesa periódica, o ideal é que você tenha uma reserva para pagamento de despesas periódicas, né? Ou seja, você guarda dinheiro esse ano para gastar no ano que vem, né? Então, se você faz isso, legal. Agora, vamos saber desses 4%, quanto que realmente é de algo eventual ou algo periódico? Então, para isso, a gente vai ter que ir aqui no relatório de centro, né? E aí eu criei um filtro também, chamado Receitas e Despesas Extraordinárias, onde eu consigo ver, 274 é só de despesa eventual, ou seja, é uma coisa que você não estava esperando, né, e que aconteceu no teu orçamento. Então, o que é que isso me leva a acreditar? Que eu preciso ter uma folga no meu orçamento. Como eu já falei para vocês, quando você vem aqui dentro de meta do orçamento, existe uma folga aqui, que é justamente essa tabelinha de baixo, né? Essa tabela de cima, você coloca a meta que você realmente quer. E essa meta de baixo, você dá uma folguinha para as despesas eventuais. Jorge, como é que eu faço isso? Já ensinei em aulas anteriores, mas só para lembrar, é aqui em editar metas. Aqui em cima, ó, você coloca as metas que você espera. E aqui embaixo, esse 6.000 é a meta com a folga, né? Então, se você criou metas e deu 5.500 aqui em cima, e você vai e cria uma meta maior de 6.000, que é para dar esse fôlego para essas despesas que acontecem sem avisar. Uma próxima análise que a gente vai fazer aqui é olhar a renda passiva, né? Eu criei um filtro aqui chamado renda passiva também, que eu já ensinei para vocês nas aulas anteriores. E aqui o que a gente vai olhar? Quanto que teve de renda passiva no mês, pessoal. O que é renda passiva? É aquela renda que você não precisou sair cedo, ir lá marcar seu ponto e você trabalhar para ganhar. Não, você investiu em alguma coisa, você fez investimento em renda fixa ou variável, ou você tem alguma coisa alugada, um prédio, um móvel, né, um carro. Então você ganhou
isso daqui que é uma renda passiva. Tá? Então, se eu tirar aqui, a gente vai perceber que desse valor todinho, 3% é uma pequena fatia dessa pizza, né? Mas o ideal é que você vá melhorando isso, você vá ampliando isso, para que ele venha bancar o seu custo de vida. E quando você começa a bancar o seu custo de vida com uma renda passiva, você começa a ter mais liberdade financeira, você começa a atingir a independência financeira, né? E agora vamos analisar um pouco mais. Poxa, do que se trata esses investimentos aqui, essa renda passiva? Então você vai lá no relatório por cento, deixa eu abrir ele aqui de novo. Só um detalhe, pessoal, não precisa excluir os filtros aqui para filtrar outro, tá? Quando você filtra, por exemplo, aqui eu estava nesse daqui, né? Então basta filtrar o outro que ele já some, né? Então eu vou colocar aqui, ó, renda passiva. No caso, em setembro, né? Ali estava em outubro. E aqui eu consigo ver que R$18 é a receita periódica, né? Tá aqui, ó. A cada período de tempo ela vem. E essa parte azul é uma receita variável mensal, ou seja, todo mês ela está vindo. Poxa, mas de que é isso aqui? Você abre e aí você vai ver que é de fundos imobiliários. Poxa, então o que está dando bom aqui para mim é que eu estou investindo em fundo imobiliário, eles estão me trazendo um retorno mensal e isso está me ajudando muito no meu orçamento, né? Então você vai decidir se você vai aumentar, se você vai diminuir, o que você vai fazer para poder ampliar essa renda passiva de forma que ela venha com o tempo pagar um boleto, daqui a pouquinho pagar dois, daqui a pouquinho ela cobre seu custo de vida, né? Então, isso é muito bacana de você ver esse crescimento aqui no DMD. Então, em se tratando de relatório, pessoal, tem vários outros relatórios aqui. Cabe a você estar vendo qual que serve melhor para ti. Claro que eu não quis esgotar o assunto, porque são vários relatórios, cada pessoa tem a sua particularidade. Você poderia estar fazendo esse estudo que eu fiz com os relatórios de centro, de categoria, você poderia estar fazendo através aqui também de totais por contato, ou analisando essa questão de projeto, que a gente ainda não trouxe aula sobre isso. Então tem outros gráficos aqui que você pode analisar. Essa parte aqui de baixo a gente usa bastante, né, que é o lançamento de caixa, contas a pagar e receber, fluxo de caixa, a gente já usa bastante. Agora, esses relatórios aqui, é importante que você vá dando uma analisada e ver qual que se aplica melhor, para que você venha melhorar isso que eu estou te ensinando aqui nessa aula, que é esse fechamento qualitativo do mês. Então, não se contenha só com essa aula. Pega isso daqui, aprimora, adapta para você, traz aí uma melhoria, utiliza outros relatórios para que você consiga enxergar de fato algo que te proporcione tomar melhores decisões. Então, fechando essa parte aqui de relatório, eu quero agora fazer um fechamento qualitativo nas metas de orçamento lá de setembro. E como que você vai fazer isso? Bom, você pode começar aqui, ó, fechando as subcategorias. Vamos fazer aqui primeiro uma análise geral, né? E observar o seguinte, de 5.628 aqui de meta, você vai perceber o quê? Que foram gastos 5.777,62, ou seja, houve um excedente de R$ 148,74. Isso é muito ruim? Não vejo que isso é muito ruim. Por quê? Você não extrapolou a meta total definida, ou seja, com aquelas despesazinhas eventuais que poderiam acontecer, né, você conseguiu ficar abaixo ainda, ou seja, sobrou um fôlego para você investir, para você pagar algum empréstimo que você ainda tenha. Não estou falando da parte dos juros, tá? Porque isso aí é despesa. Estou falando da parte de amortização do empréstimo, né? Então, é isso que eu quero que você enxergue aqui. Você começa a fazer uma análise crítica do seu orçamento e observar, poxa, onde é que deu ruim, onde é que deu bom aqui? Você observa aqui, por exemplo, que os de vermelho são os que possivelmente deu ruim, né? Aqui excedeu R$ 49,00, eu vejo que isso não é muito. Mas vamos descendo, a gente vê que aqui excedeu 64 no lazer, né, tudo bem, mas aqui em moradia já foi 200, né, então vamos ver, poxa, eu vou abrir moradia, eu quero ver o que está acontecendo. Você vai lá em moradia e vê, gastei demais com energia. Então você pode observar, poxa, por que eu gastei demais aqui com energia esse mês? Houve alguma coisa diferente? Será que usaram mais o ar-condicionado, usaram menos? Ou foi uma bandeira que mudou, né, para a bandeira vermelha? O que aconteceu? Você tem que fazer essa análise e ver se é possível fazer alguma mudança para que isso se mantenha dentro da normalidade. Porque se você começa a ceder demais aqui, você vai prejudicar outros lugares. Você vai prejudicar um lazer, você vai prejudicar outros itens, talvez de qualidade de vida, e isso vai mexer com o teu emocional. Então, a ideia que eu dou nesse fechamento qualitativo do mês é que você analise esses itens
e perceba onde foi que você saiu muito da trilha. Que a gente fala que orçamento é trilha, né? Não é trilho. Então a trilha você pode sair um pouco, o trilho não, o trilho você tem que ficar ali, né? Então, mas o ideal é que você não saia muito. Então se você saiu muito da trilha, como no caso aqui da moradia, né? Gastou R$200 a mais de energia, pessoal. Em lazer gastou 64 a mais. O que foi? Vamos dar uma olhadinha no lazer? Olhando aqui, ó, a gente vai ver que excedeu um pouquinho no comer fora, né? Foi em algum restaurante e comeu um pouco a mais esse mês. Mas tudo bem, foi R$64. No final das contas aqui não abalou muito, né? E você conseguiu cumprir suas metas, então segue em frente, né? O ideal é que você mantenha sempre o equilíbrio no orçamento. Então se manteve, tá tudo bacana. Então outra análise que dá para fazer aqui é dentro de receitas. Aqui eu estou em setembro ainda. E aqui na remuneração, ó, tem uma meta de 7.500, mas só realizou 7.000 e tem a realizar 500. Então alguma coisa aconteceu. O que foi esses R$500 aí que não entrou? Então é de renda extra de R$500 que estava previsto e não entrou, né? Se eu olhar, por exemplo, aqui nos lançamentos, pegar todos os lançamentos e filtrar por tipo, eu consigo ver exatamente o que foi que aconteceu. E eu vou ver aqui que não entrou mesmo a renda extra que costumava entrar, né? Aqui em outubro deve ter, ó, tá aqui, ó, é uma renda extra do João, parece que ele não fez nesse mês. Ah, por que não fez? Adoeceu, não trabalhou, aconteceu alguma coisa, tirou férias nesse mês, né? Para justificar, então, essa receita que não entrou aqui nesse mês de setembro. Bom, feito isso, né, a gente analisou então aqui os relatórios, a gente viu a meta de economia, a gente viu aqui as metas de orçamento, né? Então, para fechar agora, pessoal, é se preparar para o próximo mês, né? Então, encerrando o mês de setembro, a gente avança aqui para outubro, onde você vai, no início do mês, tá ajustando o teu orçamento para o restante do mês. Realmente essa remuneração que você pretende receber nesse mês de outubro, que você acredita que vai entrar, né, tá tudo certinho, senão você vai lá e edita. Você altera para esse mês ou também para os próximos, caso você queira. Então aqui em despesa, a mesma coisa, você vai analisar. Eu estou aqui na visão de competência, estou aqui na visão projetada, e você pode fazer essa análise por aqui, ó. Basta você vir editar, e aqui em edição é onde você tem uma perspectiva bem legal, onde você vê a meta do ano passado, de outubro, do mesmo período, você vê aqui a meta do mês anterior, e você consegue clicar nas setinhas e simplesmente migrar, né? Por exemplo, esses R$100 aqui eu consigo jogar ele para cá, né? Mas no caso já tem, deixa eu tirar aqui para te mostrar aqui da aula, tá vendo? Então eu zerei e eu joguei daqui de setembro para cá. Então você consegue fazendo isso e ajustando e se questionando. Por exemplo aqui, vamos lá em moradia. A gente viu que a gente gastou mais a energia esse mês de setembro, né? Então por que gastou mais? Foi uma bandeira que aumentou, né? Era uma bandeira, agora é vermelha. Então, se houve esse aumento, então será que vai acontecer nos próximos? Então eu já vou ajustando aqui no orçamento e depois que eu ajusto, eu projeto ele para esse mês de outubro ou para os próximos também. Então, agora é o momento que você vai fazer esse ajuste qualitativo aqui também, no sentido de observar. Lembra que você olhou os relatórios, você olhou as metas de orçamento, você olhou a sua meta de economia, você viu que você precisa dar uma melhorada, né? Então você vai agora melhorar esse seu orçamento para você conseguir tanto auxiliar a sua meta de economia, né, para você atingir mais rápido aquele objetivo, como você também está melhorando seus gastos aí para você cumprir um pouco mais com o seu orçamento, né, para você não se distanciar muito e você acabar prejudicando itens fundamentais, né, como lazer, outros itens que mexem com a sua qualidade de vida, né, que é você, de repente, praticar um esporte, você tem uma academia que você faz, e às vezes você precisa cortar ou mudar de uma academia para você poder pagar certas despesas que você está gastando demais. Então esse é o momento que você tem que ser crítico mesmo e cortar se tiver que cortar, substituir ou até mesmo reduzir certos consumos. Lembra das despesas variáveis? Elas variam conforme o consumo. Então se você diminui o consumo, você traz para baixo os seus gastos também. Mas lembre-se, não fica focando em escassez, pessoal. Foca em crescimento. Foca em buscar novas fontes de renda para que você continue acelerando o processo de conquista dos seus sonhos e objetivos. Bom, com isso a gente encerra então essa aula, né, que é o fechamento qualitativo do mês. Espero que você tenha compreendido. A minha intenção aqui não era esgotar o assunto, mas te mostrar uma maneira
é um passo a passo de como você pode analisar de forma crítica o seu orçamento, aquilo que você executou, né, daquilo que você planejou lá no módulo 2. Agora no módulo 3 a gente executou. Então é hora de a gente fazer uma avaliação e isso é importante. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários da Hotmart. Você pode ir lá no Telegram também, interage com a gente lá. Tem poucas pessoas interagindo ainda, mas todo mundo que foi lá, que interagiu, a gente sempre traz uma resposta, ou a gente faz um áudio, ou faz um vídeo, ou traz uma aula nova aqui para vocês, tá bom? Então eu aguardo vocês no próximo módulo, onde eu vou estar trazendo novos assuntos para que vocês continuem crescendo na utilização desse sistema poderoso para auxiliar vocês a organizar melhor suas finanças e também os seus investimentos. Eu vejo vocês no próximo módulo. Tchau, tchau.